Oi galera, meu nome é Júlia, esse é o Livros para Viajar, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do ano do canal. O canal ele vai dar uma repaginada, tá de cara nova, e o primeiro vídeo eu resolvi trazer com as melhores leituras que eu fiz em 2023. Então, se você quer saber quais foram elas, vem comigo. 2023 foi um ano que eu não fiz tantas leituras, foi um ano de muita mudança na minha vida. Eu saí do meu emprego, eu me formei no teatro, enfim, muitas coisas aconteceram. E por isso eu acabei não lendo tanto quanto eu gostaria. Então eu li 26 livros no ano passado, mas eu fiquei muito feliz com a diversidade das leituras que eu fiz. Então eu realmente sinto que eu li de tudo um pouco. O gênero que eu mais leio no geral é romance, mas eu consegui ler distopia, eu li ficção científica, eu li biografia, eu li poesia, eu li clássica, eu li peça, eu li de tudo, literalmente um pouco. E eu conheci muitos autores novos, vocês vão ver que nessa minha lista dos top 10, que na verdade eu acho que eu botei 11, enfim. Mas vocês vão ver que nessa minha lista praticamente todos os autores são autores novos. Então eu fico muito feliz de ter dado essa chance para conhecer muitos autores novos e fora da minha zona de conforto. Vamos começar falando do 10º lugar, que foi o último livro que eu li em 2023. Então, se você me acompanha nas outras redes, vocês provavelmente já sabem qual é o livro. E eu estou falando de Loucos por Livros. Gente, eu adorei essa história. Foi uma história que me surpreendeu muito. Foi o primeiro livro que eu li dessa autora, embora, enfim, essa autora esteja bem famosa na Rede da Dancinha, né? Esse livro e outros. Esse livro também vai ganhar adaptação para as telinhas. E eu tô super ansiosa. Aqui a gente vai ter uma história, né? Que a nossa protagonista, ela é editora de livros, né? Ela trabalha com livros. E daí ela conhece o protagonista numa reunião que eles têm. Ele também trabalha com livros, enfim, gente. Mas é uma reunião que dá tudo errado. Ela não vai com a cara dele, ele também não vai com a cara dela. E aí passa alguns anos. Aqui ela tem uma irmã, que ela tinha uma relação super especial com a irmã. E aí, por conta da vida, enfim, do dia a dia, essa relação ela acabou dando uma esfriada, assim, dando uma separada. E a irmã dela, que já tem 2 filhos, tá grávida do terceiro, chega pra ela e fala: comprei uma viagem pra gente passar esse mês juntas numa cidadezinha do interior, que é a cidade onde acontece a história do livro favorito das duas. E eu acho que é uma maneira da gente se reconectar. E daí ela aceita. As duas vão pra essa cidade do interior. E chegando lá, quem é que a nossa protagonista encontra? Sim, é aquele cara que ela brigou há alguns anos atrás, da editora, que é um bambambam, que ele se acha. Enfim, gente, e aí ela vai precisar falar com ele, porque tem uma escritora que ela trabalha, que quer lançar um outro livro, enfim. E aí a relação dos dois vai começar. E aí vai começar ali a relação entre os dois. E a irmã dela também dá uma lista pra ela fazer enquanto ela tá na cidade, pra ela poder se soltar um pouco mais, sabe? Ela, como irmã mais velha, elas perderam a mãe muito nova, então ela teve que tomar conta da irmã. E ao mesmo tempo, ela abriu mão de alguns sonhos dela pra poder, enfim, focar em dinheiro, em pagar conta. E ela sente que ela sempre precisa cuidar de outra pessoa e que ela nunca pode ser cuidada. Eu gostei muito desse livro pela maneira como o protagonista em nenhum momento quer mudar a nossa protagonista. Eu achei a relação deles muito madura. E, gente, tem aqui, né, uma tensão sexual ali do livro que, meu Deus, você fica assim, quando é que eles vão se pegar? Mas é isso, gente. Gostei muito desse livro, gostei muito da escrita da Emily. Gostei muito da nossa protagonista, que vai atrás do que quer, dá a cara a tapa. E de que, às vezes, né, realmente... E que, às vezes, a vida leva as pessoas que se amam para caminhos diferentes, mas isso não quer dizer que elas não estejam conectadas e que elas não vão ter sempre essa conexão especial entre elas. Em 9º lugar, um livro que eu não conseguia parar de ler e dar risada e fiquei com o coração quentinho. Eu estou falando de Amor por Engano. Gente, esse livro aqui, ele foi uma coisa que realmente me deixou muito, muito, muito feliz. Aqui a gente vai ter a nossa protagonista, que ela colocou fogo na casa, ela levou um pé na bunda, colocou fogo na casa, foi demitida. E daí ela vai se mudar pra cidade do irmão dela, pra morar com o irmão dela durante um tempo, pra poder se reestruturar novamente. E daí ela chega na casa desse irmão dela, e o irmão dela divide o apartamento com o melhor amigo dele,
que ela já conhece da infância, que tinha aquelas briguinhas, sabe? Meio que aquelas brigas entre menino e menina, só que, tipo, na verdade, quando eles crescem, os dois querem se pegar. Então fica nessa vibe. E daí, enfim, eles se conhecem até que ela recebe uma mensagem no celular de um número desconhecido com umas conversas, com umas mensagens muito doidas. E ela começa a responder esse número, super ironicamente também, com umas respostas muito doidas, e eles começam a conversar. E óbvio, gente, esse livro é um livro super clichê. Se você lê a sinopse, tá escrito, mas assim, eu não tinha lido a sinopse, mas eu já tinha imaginado que o número do cara desconhecido é o nosso protagonista, o melhor amigo do irmão, e ela, obviamente, é a outra ponta da linha. E aí, gente, eles começam a conversar ali, né, online, ao mesmo tempo em que ela começa a ter uma relação ali, uma queda pelo melhor amigo. Então, assim, ela tá se apaixonando por duas pessoas que, na verdade, são uma só. Enfim, até que ela só vai descobrir muito depois, e aí ela arranja um emprego nessa cidade onde ela tá morando, só que ela mente pra poder conseguir esse emprego. Enfim, gente, ela vai assim se enrolando, mas é muito engraçado, é muito divertido, deixa um quentinho no coração. E, gente, é bem essa pegada tic-lit que eu tava sentindo falta. Eu amei esse livro, eu acho que também tem super a cara pra virar um daqueles filmes bem gostosinhos. E em oitavo lugar, o primeiro livro nacional dessa lista. Vão ter muitos livros nacionais aqui. E eu vou explicar por que eu deixei esse livro em oitavo lugar. Eu estou falando de Torto Arado. Gente, sem dúvida, essa leitura foi uma leitura que me marcou muito. Essa história é uma história muito marcante, muito profunda, com muitas camadas, com muitas reflexões. Mas eu deixei esse livro aqui em oitavo lugar por conta da escrita. Não foi uma escrita que pra mim foi fácil, que foi fluida. Foi uma escrita que pra mim foi realmente como se eu estivesse lendo um clássico. E por isso eu resolvi deixar essa leitura aqui, né, no oitavo lugar e não lá no pódio. Aqui a gente vai ter a história de duas irmãs, né, Bibiana e Belonísia. Elas moram no interior do Brasil. Aqui se passa um pouco depois que a escravidão acabou. E a gente vai ver muito sobre os reflexos, né, de você acabar com a escravidão e o que acontece com as pessoas pretas que eram escravas, né? Você não dá as oportunidades que os brancos tinham. Então aqui a gente vai ver essa família, né, com essas duas filhas, o pai, a mãe, a avó. E eles moram numa casinha, que é uma casa de terra, porque quando chove, essa casa, ela tem que meio que se desfazer, eles não podem ser donos de nada. Eles têm ali no seu jardinzinho uma plantação de batata, enfim, alguns legumes, mas eles têm que dar a maior parte pro dono da terra. Então é isso, né? A escravidão acabou, mas acabou mais ou menos, né? Porque as pessoas que eram escravas, elas não têm o direito de nada, né? Elas não têm nem dinheiro para comprar nada. Então é uma crítica muito profunda aos reflexos que até hoje as pessoas menos privilegiadas, né, por conta disso, por toda uma questão de racismo estrutural e tudo mais, elas sofreram e ainda sofrem. Então aqui a gente vai ter a história dessas duas irmãs. E aí essas duas irmãs encontram uma faca da avó quando elas são crianças brincando, enfiam a faca na boca, uma delas perde a língua e consequentemente vai perder a voz. Daí, a que fica com voz, ela vai ser meio que a porta-voz da irmã que ficou muda. Elas têm uma relação muito íntima, essas duas irmãs, até que elas vão crescer, elas vão se separar, né? Uma das irmãs, que é a irmã que fica sem voz, ela fica ali com o pai e a mãe. A outra irmã, ela casa e vai pra cidade pra tentar uma vida melhor com o marido dela, pra tentar fugir daquela pobreza ali e daquela escravidão, embora, né, teoricamente não sejam mais escravos. Enfim, e a gente vai ver a vida delas se entrelaçando, né? A gente vai ver a vida dessas meninas e dessa família se distanciando e se aproximando novamente. E aqui a gente também tem muito da cultura, né, do pai, que eles eram descendentes africanos, então tem muita essa questão, né, da religião ali deles, das festividades ali que eles faziam, né, dos rituais. Então é realmente um livro muito rico, com muita história, com muita camada, com muitas reflexões, assim, é realmente um tapa na cara acerca de privilégios que a gente tem. Enfim, gente, é uma leitura muito profunda, muito bonita, vai ter adaptação, eu tô super ansiosa também pra ver, eu acho que é uma história que merece ser vista e ser conhecida pelo máximo de pessoas. E, gente, é brasileira também, então temos que dar valor aos nossos escritores. Em sétimo lugar, eu vou dar empate para dois livros que ganharam meu coração, que foram Um Experimento de Amor em Nova York e A Babá.
Gente, esse livro aqui, eu amei ele por várias razões. E ela é uma autora que eu vou ler tudo que essa mulher escrever. A escrita dela é super cativante, é super fluida. Aqui a gente vai ter duas pessoas que estão se reencontrando na vida, como pessoa e como profissionais. A nossa protagonista aqui, ela é uma engenheira que ela vai largar tudo pra ser escritora. E os pais dela não sabem, né? O pai dela não sabe porque ela tinha acabado de receber uma promoção no trabalho, o pai tava super orgulhoso e ela não sabe como contar pro pai que, na verdade, ela saiu do emprego e que agora ela quer ser escritora, ela quer viver da arte dela e ela sente ao mesmo tempo em que ela deve isso ao pai dela, pelo pai dela ter, enfim, financiado os estudos dela e tudo mais, então ela se sente um pouco culpada dela perseguir finalmente os sonhos que ela tinha desde criança. E daí, essa protagonista, ela vai dividir o apartamento com o nosso protagonista, que é primo da melhor amiga dela, que é a protagonista de Uma Farsa de Amor na Espanha. Daí, enfim, gente, o teto da casa dela vai cair, ela vai pro apartamento da melhor amiga dela, só que ao mesmo tempo, o primo dessa melhor amiga também vai para esse mesmo apartamento. E um não sabia do outro, mas eles vão ali ter que conviver durante aquele mês juntos, porque nenhum deles tem dinheiro pra poder alugar um outro apartamento em Nova York. Daí, gente, o primo dela, ela tinha um crush enorme no primo dela. Quando ela foi pro casamento da prima, ela falou, nossa, é agora que eu vou encontrar esse cara, que eu vou me apresentar pra ele, que a gente vai se conhecer, que a gente vai se pegar, mas ele não apareceu no casamento, enfim, mas ele deu no show no casamento. E daí eles vão começar a conviver, e ele também tá num processo muito difícil, muito duro de se reconectar com ele mesmo, de entender o que ele quer fazer da vida, o que ele pode fazer da vida dele, porque ele era surfista profissional e aí aconteceu uma lesão e ele não pode mais fazer, ele não pode mais surfar profissionalmente, só que ninguém sabe disso, ele não contou pra ninguém e ao mesmo tempo eles estão ali na casa dos 30 anos e ele se acha velho pra começar outra coisa, pra começar outra faculdade e pra seguir outro rumo, sabe? E ela apoia muito ele no sentido de o que você gostaria de fazer, sabe? O que o seu coração fala pra você? Tipo, esquece a idade. Até porque, gente, eles não são velhos, mas eu acho que tem muito essa cobrança, sabe? Ali da casa dos 30 anos, que com 30 anos você tem que estar com a sua vida pronta, enfim, né? Com uma casa própria, um relacionamento, emprego, tudo. E às vezes a vida não é assim, então é muito, muito, muito bonito como os dois eles vão realmente se ajudando, sabe, se encontrando. E ali também tem uma parte de que ela precisa de um mocinho pra poder se inspirar nas suas histórias. E ele fala, calma, eu te ajudo, a gente finge, a gente faz uns dates, mas assim, uns dates falsos, só pra poder te dar inspiração. E claro, né, gente, a gente sabe que essa coisa de date falso nunca dá certo, porque, né, os dois se apaixonam, enfim. É um livro realmente que eu amei. Amei muito, 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 muito. E é isso, gente. Eu acho que a leitura dela, sabe aquela leitura pra você que tá na ressaca literária, inclusive, eu comecei o ano assim. É uma leitura que vai fluir, que vai fazer você deixar um coração quentinho. Eu amei esses protagonistas e eu já quero ler mais livros dela. Eu fiquei muito feliz quando eu comprei, porque me deu tudo que eu precisava naquele momento, que era o coração quentinho. E eu estou falando de A Babá. Aqui, gente, a gente vai ter a história da nossa protagonista, que ela tá terminando a faculdade, ela trabalhava no hospital, mas ela foi demitida, e ela tá precisando de um emprego. E daí ela vê no jornal um emprego pra ser babá. E aí, então, gente, ela vai lá no restaurante pra ser entrevistada, porque o nosso protagonista é um chefe, só que ela não sabe que ele é chefe de cozinha. E ela chega lá e tudo mais, ela senta, um restaurante 5 estrelas, um restaurante estrela Michelin. E daí ela senta lá numa mesa, ele aparece pra falar com ela. E assim, gente, ele é super gostoso, maravilhoso. Ela tá lá bebendo água, quando ele chega na frente dela, ela cospe água. E aí ela meio que gagueja e ela fala, não quero pedir nada não agora. Aí ele, tudo bem, mas você é Cassie, né? Aí ela, então, é que eu sou o Aidan e né, eu queria te entrevistar. E daí primeiro ela fala, nossa, assim, eu nunca imaginei que, né, a nossa entrevista ia ser durante o jantar. E quando ela tá falando isso, ela percebe que, na verdade, ele não tinha chamado ela no restaurante pra jantar, e sim pra ser entrevistada. Enfim, gente, ela fala várias besteiras, mas como o currículo dela é muito bom, ele tá super interessado em tê-la como babá, até porque a filhinha dele já afugentou várias babás. Ela aceita, né, o salário é ótimo, só que tem uma condição, é que ela vai morar na casa dele.
E enfim, gente, a princípio ela não vê nenhum problema. Ela vai lá, se muda pra casa dele. E aqui tem uma questão que, quando ela é demitida, ela tem uma vizinha que é a melhor amiga dela, que é a Wanda, que é uma velhinha de 70 e poucos anos, que é super fofa. Assim, gente, sem papas na língua nenhuma, tipo, bem aqueles velhos que não tem papa na língua, ela é assim. E ela fala, se nada der certo, você sempre pode voltar a fazer os vídeos de peitinho. Porque a nossa protagonista, ela tinha uma conta no OnlyFans. Só que, enfim, gente, tem algum problema que acontece, que ela fecha essa conta e ela não quer mais voltar a ter essa conta aberta. E daí, ela é contratada por esse cara, né? Eles vão morar juntos. E aí ele fica uma tensão sexual super forte, porque ele é super afim dela, ela é super afim dele. Só que tem ali, né, a criança, que inclusive também é uma criança maravilhosa, super cativante. Aqui a gente tem poucos personagens, mas são personagens que são muito bem construídos, né? Tanto o protagonista quanto a protagonista, é a Wanda, que é a velha, a criança também, e também tem uma tia, mas a tia não tem tanta importância. Mas eu gostei muito dessa história. Enfim, gente, aí também a gente vai descobrindo o que aconteceu ali com essa conta do OnlyFans, que é um mistério. A gente vai entendendo também como é que essa história antiga, ela vai, né, se sobressaindo ali com a história atual. Foi uma leitura também super leve, divertida, fofa e muito, muito, muito hot. Então aqui é para acima de 18 anos. Em sexto lugar, um livro que ganhou adaptação, e tanto o livro quanto a série ficaram incríveis, ganharam meu coração, e eu estou falando de Uma Questão de Química. Aqui, gente, eu peguei esse livro achando que ia ser um romance super fofinho, né, quentinho, e eu não podia estar mais enganada. Aqui a gente vai ter a história da Elizabeth Zott. Ela é uma química e o livro começa, na verdade, ela como apresentadora de um programa super famoso de culinária na televisão, com a filhinha dela pequena, até que ela fica muito assim angustiada com a vida dela, ela não quer mais fazer aquilo. E o livro volta no tempo para mostrar como que ela, de química, que trabalhava no laboratório, foi parar num programa de televisão. E daí, gente, esse livro volta no tempo, né, pra mostrar que ela era química, ela trabalhava num laboratório. Daí o laboratório que ela trabalhava, ela era a única mulher química que trabalhava nesse laboratório, tá? Fora as outras mulheres que eram só secretárias, recepcionistas e tudo mais. Ela era a única química, né? O livro se passa ali por volta da década de 80, então ele vai trazer muitas questões como o feminismo, como a mulher no mercado de trabalho, como a mulher como dona de casa, mas querendo ser outra coisa. E muito no sentido de que, cara, a mulher, ela pode ser o que ela quiser. Se ela quiser ser médica, ela pode ser. Se ela quiser ser dona de casa, tudo bem. Mas se ela quiser ser outras coisas, se ela tiver outras ambições além disso, tudo bem, sabe? Ela também tem o direito de ter o seu lugar. E a Elizabeth Zott, ela é uma mulher muito forte, é uma mulher que o tempo inteiro vai estar lutando para poder ser reconhecida. E daí ela trabalha nesse laboratório. Aí ela, nesse laboratório que ela trabalha, tem um cara que ele é super famoso, que ele já ganhou o prêmio Nobel e tudo mais, e ele trabalha num laboratório separado, só pra ele. E ela vai lá no laboratório dele, pega um monte de tubo de ensaio, porque no dela não tem. Enfim, gente, ela vai lá e rouba um monte de tubo de ensaio da sala dele. E daí todo mundo fala, você é maluca, você sabe quem ele é. Ele é o Calvin Harris, se ele descobrir a gente vai ser demitido e tudo mais. Até que eles se conhecem. E aí vai surgir ali uma amizade entre os dois. Ela leva a comida pra ela todo dia. E ela vê que ele não come muito, então ela começa a oferecer a comida dela pra ele, enfim. E eles começam a conversar muito, a trocar muitas ideias, porque, enfim, ele é muito inteligente e ela também. Só que eles são muito tímidos, eles são muito nerds. E aí vai surgir um romance entre os dois, só que ao mesmo tempo em que ela não quer ser rotulada como a mulher do Calvin Harris, né, a esposa de alguém, enfim, ou que o trabalho dela só seja reconhecido porque ela está com ele, que já é muito famoso, que já tem, enfim, muitos prêmios e muitas pesquisas ali no meio. Ela quer realmente fazer o nome dela, então ela fica ali num dilema muito profundo em relação a isso. É um livro com várias camadas e, assim, ela é uma protagonista que ela luta muito pelo seu direito, enfim, pelo seu direito e pelo direito das mulheres, mas ela sofreu muito na vida, vai mostrar muito. É um livro que realmente ele não é romantizado. É um livro que vai mostrar muito os perrengues da mulher, né? Só porque a gente é mulher, a gente já nasce, a nossa corrida já é um pouco maior, né? Do que se você comparar, né, uma mulher e um homem com, enfim, os mesmos estudos e tudo mais, né? Enfim.
E é muito sobre isso, né? Sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, que até hoje, se você parar pra ver, por exemplo, Oscar e tudo mais, as mulheres falam sobre a disparidade salarial no mercado de trabalho, né? A gente, por exemplo, o exemplo da Jennifer Lawrence, que ganhava muito menos do que o Bradley Cooper, sendo que a Jennifer Lawrence tem Oscar e ele não. Enfim, são questões que são muito atuais até hoje. Óbvio que a gente já vê uma evolução, mas ainda assim, nós como mulheres, a gente tem que correr mais do que os homens. Então, é um livro maravilhoso, gente. E aqui também tem um cachorrinho, que é o 6,5, que ele é muito fofo e tem algumas partes que são narradas por ele. E a série, gente, a série tá linda. Eu me emocionei também vendo a série. Eu achei que a série ficou muito bem adaptada. E assim, gente, tá com a Brie Larson. Eu acho ela maravilhosa. Também ela ganhadora de Oscar e tudo mais. Ela ajudou a produzir esse livro. E eu amei. Então, uma dica aí, se vocês não leram, pelo menos vejam a série também, que tá linda, incrível. Em quinto lugar, outro autor nacional, que eu nunca tinha lido nada dele, e que é o livro favorito da Malala, do LeBron James e de outros muitos famosos, e eu estou falando de O Alquimista. Gente, esse livro é um livro que é super fininho, mas é um livro que ele é muito profundo, ele é meio que metafórico, e ele vai falar muito sobre a nossa jornada, sobre o nosso propósito, sobre a gente acreditar nos nossos sonhos e a gente percorrer, né, percorrer a nossa vida, seguir a nossa vida em busca dos nossos sonhos. E aí é muito, muito legal porque, ó, olha essa frase aqui de trás. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Sabe quando você quer muito alguma coisa e aí você começa a jogar assim pro universo e as coisas começam a aparecer na sua vida? Então às vezes você quer, sei lá, vou dar um exemplo básico, viajar. E daí aparece uma promoção. E aí aparece alguém falando, não, vem pra cá, sei lá, eu conheço o fulano, ele pode te dar casa. E aí tudo parece que vai culminando pra você conseguir aquilo. É meio que sobre isso o livro, sabe? Ele fala que quando você realmente quer muito alguma coisa e quando ela faz parte, né, ali da sua jornada, o universo ele vai conspirando para que você consiga o que você quer. Óbvio, né, que você tem que fazer também por onde, né? Enfim, mas é muito sobre isso, sabe? É sobre você acreditar. É óbvio, né, que aqui também tem algumas questões de privilégio, né? O livro também ele foi escrito há bastante tempo, mas é um livro que ele é muito forte e ele é muito sobre você não desistir dos seus sonhos, sabe? Mesmo quando as pessoas ao seu redor possam não acreditar no seu sonho, mas você tem que acreditar no seu sonho e que vão, né, no início ali vai ter a sorte de principiante para você poder, né, ter o gás lá e continuar. No meio disso vão ter obstáculos e aí só vai realmente conseguir chegar no seu sonho quem for forte, né, o suficiente para poder superar, né, e aguentar todos esses obstáculos e percalços que vão ter durante esse caminho. Então, gente, é um livro muito lindo, muito, muito profundo e muito encorajador também, sabe? Transformador, sobre você realmente encarar e falar, cara, eu quero isso, esse é o meu sonho e eu vou seguir por esse caminho até conquistar esse sonho. Em quarto lugar, outro leitor nacional, gente, esse livro aqui foi um livro que mexeu muito comigo, inclusive eu tô falando dele agora e me lembrei do filme que eu vi nesse final de semana. Embora não tenha nada a ver, tem um pouco a ver, porque esse livro aqui, A Palavra que Resta, é um livro do Stênio Gardel. Ele até estava concorrendo a um prêmio nos Estados Unidos por conta desse livro. É um livro muito lindo, ele é super fino. A escrita dele é uma escrita diferente, porque é uma escrita em fluxo de pensamentos. Aqui o nosso protagonista, ele já tá velho, então ele já tá ali na casa dos 70, 80 anos. E ele tem uma carta que ele guardou por mais de 30 anos, que é do menino que ele se apaixonou durante a infância. Então ele morava no interior, né, numa cidade do interior. Ele se apaixonou pelo melhor amigo dele. Só que o pai dele era super contra ele ser homofóbico, tem uma questão ali também de família. E bateu muito nesse menino e falou, você não pode ficar com ele, você vai virar homem. Enfim, gente, eles acabam se separando. Só que esse menino, né, o melhor amigo dele, ele deixa uma carta pra ele, com ele, enfim, que a gente não sabe o que tá escrito na carta. E nem ele, nem o nosso protagonista, porque ele não sabe ler. E ele nunca confiou em ninguém pra pessoa ler essa carta pra ele. Então, depois de muitos anos, né, depois de velho, ele aprende a ler. Então, o livro começa ali, ele aprendendo a ler, porque ele quer saber o que tá escrito nessa carta. E, ao mesmo tempo, a vida dele, enfim, né, ele se mudou,
ele foi morar em outro lugar, ele já tá casado, né? Que ele já é casado com um travesti, também vai contar. Quando ele conheceu esse travesti, ele chegou a bater nele, enfim, que muitas vezes também, quando a gente julga uma pessoa, esse julgamento ele é um reflexo enfim, de algum medo, alguma coisa relativa a gente, né? E aqui também tem uma questão legal, que é que o nosso protagonista, ele queria ser costureiro. E embora a gente fale muito sobre, inclusive eu falei, né, sobre a mulher no laboratório, ser a única mulher, né, que era um emprego, era um trabalho de homem, aqui a costureira era um trabalho de mulher. E ele tinha muito preconceito por ele ser homem, querer ser costureiro. Então, enfim, também achei muito legal o autor trazer isso. E aí ele quer aprender a ler para poder saber o que está escrito nessa carta. E ao mesmo tempo é muito delicado porque, assim, independentemente do que tá escrito na carta ou não, o que isso vai mudar hoje na vida dele, sabe? Imagina se ele lê que o melhor amigo dele queria muito ficar com ele, cara, faria de tudo pra ficar com ele, só que a vida já passou, o tempo já passou, eles não se veem desde aquela época, ele não sabe nem se ele tá vivo, e aí ele volta pra essa cidade onde ele morou, pra poder ver se ele acha a irmã dele. Os pais, ele acredita que já estejam mortos, mas ele quer ver se ele acha a irmã dele, quer ver se esse menino, por quem ele era apaixonado, ainda tá vivo. E o que vai acontecer, né, quando ele abrir essa carta. E eu acho que é muito do fato do e se, né? E se o que tivesse escrito ali na carta fosse, né, uma dedicatória, fosse tipo, né, ali realmente... Enfim, e é muito, eu acho que muito sobre isso, sabe? Sobre você ter se apaixonado por alguém, aquilo ali era você em uma outra situação, em quase como se fosse uma outra vida, porque tanta vida se passou, né? Tanta coisa se passou, né? Sua vida mudou completamente, você já não é mais a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo aquele sentimento tá ali. E aí eu vou abrir um parênteses pro filme que eu falei, né? Que eu assisti no final de semana, que é Vidas Passadas, que ele toca justamente nesse ponto do e se. Ali a gente tem um casal que eles eram namoradinhos, né, ali durante a infância, e aí eles se separam, né, por mais de 20 anos, e aí quando eles voltam a se reencontrar, a mulher, ela já tá casada, né, ela já tá casada, e ele não, enfim, e eles se encontram ali, e tem aquele sentimento ainda ali presente, mas ao mesmo tempo é diferente, porque a vida passou, mas é aquela e se, sabe? Chega até um pouco do amor platônico. Enfim, gente, é um livro muito profundo, que traz também muitos reflexos, muitos pensamentos também, enfim, gente, vai abordar muito sobre o preconceito também, enfim, homofobia e tudo mais. É um livro muito potente, é um livro muito potente e de uma escrita também muito poética, muito bonita. E chegamos ao pódio, chegamos ao top 3. Gente, em terceiro lugar, outro livro nacional. Eu falei que ia ter muito livro nacional aqui. Estou falando do primeiro livro que eu li em 2023, De Tudo é Rio, da Carla Madeira. Gente, que livro maravilhoso. Esse livro também vai ter adaptação. E eu ficava assim, gente, por favor, alguém me chama pra fazer esse livro, porque esse livro é uma obra-prima. Aqui a gente vai ter uma história, também se passa numa cidade do interior. A gente vai ter a nosso protagonista, né, que é a Dalva e o Venâncio. Eles são casados há muito tempo, o relacionamento deles era maravilhoso, até que acontece uma tragédia logo no início do livro. E daí, enfim, né, eles continuam morando juntos, mas eles não têm mais uma relação, eles praticamente não se falam. E até que o nosso protagonista, ele vai parar no bordel mais famoso da cidade, em que lá tem a puta mais famosa da cidade, que é a Lucy. E enfim, gente, a Lucy, ela fica obcecada pelo Venâncio, ela quer de qualquer jeito dar pra esse cara, ela quer de qualquer jeito que ele, né, fique com ela. Enfim, a vida deles vai sendo entrelaçada. E o livro ele vai voltando no tempo também pra contar a história de como que a Dalva conheceu o Venâncio, como que era a relação deles antes, como que a Lucy virou a puta mais famosa da cidade. E assim, muita gente não gosta do final. Ele é um retrato do que acontece em muitas casas, tá? Principalmente porque aqui a gente tá falando de pessoas mais humildes, de cidade do interior. Enfim, gente, é um livro também que traz ali umas reviravoltas. É um livro que tem uma escrita muito bonita, muito poética, muito profundo, também super, super fino. E eu lembro que desde a primeira
frase, eu não conseguia parar de ler esse livro. Eu li em um final de semana, eu fiquei completamente apaixonada pela escrita da Carla Madeira e eu entendi o burburinho ao redor da escrita dela, enfim, porque realmente é maravilhosa. Eu amei muito esse livro, ó. Vou até pegar aqui para ler para vocês um quote que eu marquei, olha. O que é senão um monte de gostar? Gostar de falhar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. O livro ele é todo assim, ele realmente tem uma escrita muito bonita que te prende, sabe? Personagens muito cativantes, mesmo eles fazendo coisas ali que você fica, meu Deus do céu, são muito humanos, né? São muito reais. Esse foi o meu terceiro lugar. Em segundo lugar, esse livro aqui, gente, ele é sensacional. Ele tava brigando bastante com o primeiro lugar do pódio. E eu estou falando de uma distopia que é O Ceifador. Que livraço, gente. Aqui é o primeiro volume de uma trilogia. Eu li o primeiro e o segundo ano passado. Espero ler em breve o terceiro livro e finalizar essa distopia e vim falar pra vocês o que eu achei. Mas aqui a gente vai ter, né, um universo em que as pessoas não morrem mais. Então, nós humanos já superamos todas as doenças. Então, assim, gente, tudo, ninguém mais morre. Então, pra pensar, né? As pessoas só, né, nascem. E existe ali, né, basicamente 2 organismos centrais de controle. Um é a nuvem, que se chama Nimbocúmulo, que é uma inteligência artificial responsável por gerir, né, o planeta Terra. Então, questão de água, questão de alimentação, questão de dinheiro. Se você não quiser trabalhar, você não precisa, a Nimbocúmulo vai lá e te paga. Ela também conversa com você, ela tá sempre observando, então ela é onisciente, ela tá presente em todos os lugares. Então a gente tem esse sistema de controle e a gente tem os ceifadores, né? São 2 controles que um não pode interferir no outro, cada um tem suas leis. E os ceifadores, eles são, né, pessoas que são responsáveis por coletarem, né, algumas pessoas para poder também manter ali um número mínimo de mortes, porque, enfim, como ninguém mais morre, só nasce gente, né, para não gerar uma superpopulação na Terra, tem que ter ali um número mínimo de mortes ao ano. Então esses ceifadores são responsáveis por coletar essas pessoas. E existem algumas regras ali, né, para você ser ceifador e tudo mais. Só que a grande questão é que, pra você virar ceifador, você participa de um treinamento, meio Jogos Vorazes, meio Harry Potter. Então você vai lá, né, participa 1 ano durante o treinamento com seu mentor. E daí tem a prova final, tem as provas finais em que você vê se você está apto ou não para receber o seu anelzinho de ceifador, o seu manto e tudo mais. E o que acontece aqui nesse livro é que a gente tem um ceifador, que é o Faraday, que ele escolhe 2 alunos para serem os mentorados dele. É a Citra e o Rowan. O problema é que quando ele chega para apresentar esses mentorados, existem alguns ceifadores, que são os ceifadores novos, né, da classe nova, que eles... Basicamente, você tem que coletar uma pessoa por dia, durante 5 dias na semana. E aí tem uns ceifadores da classe nova, que são ceifadores que eles ficam 1 ano sem coletar. Então eles ficam sem trabalhar 1 ano. E aí eles chegam numa festa, chegam, sei lá, num avião e falam, vou coletar todo mundo. E assim, teoricamente, isso é errado. Mas como eles não estão ultrapassando o limite de pessoas mortas, de pessoas coletadas, então eles conseguem meio que burlar essa questão. Enfim. E aí ele chega lá, né, o cara que é o Bambambam, né, o filho da puta, o cara que é o Bambambam dessa nova linha, chega e fala, não, eu não acho justo você ter 2 mentorados. Aí o cara, mas não tem nenhuma lei que fala que eu não posso ter 2, não. Ele fala, não, eu acho que porque eu tenho 1, né, e todo mundo aqui tem 1, beleza, você vai ter 2, mas quem ganhar, né, quem passar na prova vai ter que coletar o outro. E aí começa ali, né, um clima, porque os 2, né, eles estavam convivendo juntos, eles se gostavam e tudo mais, e eles ficam, tipo assim, e agora, né? Ferrou. E ao mesmo tempo, esse ceifador que estava mentorando eles 2, ele desaparece, e daí o menino, ele vai ser mentorado desse cara que é maluco, psicopata, e a menina vai ser mentorada de uma mulher que ela é super antiga, que ela é super famosa, né, uma das
classes ali antigas que é super contra essa nova linha. Enfim, gente, e aí começa aquela coisa, né? Eles não têm mais nenhum contato. Ele com esse cara psicopata, ela com essa outra que é super famosa. E o que aconteceu com esse cara, meu Deus, enfim. É um livro que é muito legal, é cheio de reviravoltas também, gente. É uma distopia maravilhosa. Eu acho que seria incrível se fizessem uma série desse livro, enfim. Porque é muito, 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 muito bom. Então, leiam O Ceifador. Em primeiro lugar, gente, esse livro aqui, ele não é um livro novo, mas eu vi a adaptação somente no ano passado e eu fiquei obcecada. E aí eu fui, né, vi alguns comentários de que o livro também era muito bom. E eu falei, eu vou ler. E eu comprei, eu li, e eu fiquei assim, completamente embasbacada, sem palavras, pra poder descrever pra vocês o que é esse livro, que é Me Chame Pelo Seu Nome. Gente, esse livro aqui eu não vou nem me estender muito na história, porque, enfim, né, não é uma história nova, é um livro que já tem alguns anos. Inclusive, o filme concorreu a Oscar de melhor ator. Concorreu a Oscar também de melhor ator, mas de melhor filme, melhor roteiro adaptado, porque realmente ele é maravilhoso. Inclusive, né, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, porque, né, a adaptação realmente ela é uma das melhores que eu já vi na minha vida. Muito, muito profundo. Aqui a gente vai ter a história do Hélio. O Hélio, ele tá ali na casa dos 17 anos. E todo verão, ele passa o verão na Itália, na casa da família dele, com os pais dele. E o pai dele recebe sempre um aluno para ajudar ele nas questões da universidade. Em troca, né, o pai dá a casa, comida e tudo mais. E nesse verão, ele vai receber o Oliver, que é um americano. Aí, gente, o Hélio, ele tá naquela fase da juventude que ele tá se descobrindo. Ele tá descobrindo sua sexualidade. E aí ele tem uma menina que ele fica de vez em quando. E ao mesmo tempo ele começa a sentir sentimentos pelo Oliver. E a todo momento também ele quer se provar pro Oliver que ele é digno, né, do Oliver olhar pra ele, né? Porque ele é muito mais novo, ele se sente muito mais novo, ele sente uma criança ali. Só que ele é muito. Ele tem uma cultura muito grande. Ele sabe tocar piano, ele entende muito de música clássica, de livros. Então ele tá sempre querendo puxar papo com o Oliver e mostrar, tipo, olha, eu também, tipo, consigo conversar, né? Enfim, gente, vai surgir ali uma relação entre os dois, uma relação maravilhosa, muito bonita. Nossa, sério, que é pra tirar o fôlego. O final desse livro, ele é diferente do final do filme. O final do filme acaba antes, o livro ainda tem uma continuação depois. Eu amei os dois, eu amei como o filme terminou, eu amei como o livro terminou. Inclusive o livro, ele tem uma continuação que se chama Me Encontre, que eu não sei se eu tô preparada pra ler. Eu até comprei, mas talvez eu demore um pouco, porque eu amei, pra mim ele tá muito fechado. E pra mim ele é muito potente, ele vai falar muito sobre você se apaixonar, sobre você se jogar, né, e você se abrir para as experiências, mesmo que elas tragam tudo, dor inclusive. E tem uma cena aqui no livro e no filme que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi na literatura e que eu já vi no cinema, que é uma cena do protagonista com o pai, né? Logo no final do filme, eu não vou dar spoiler, mas enfim, o pai fala muito sobre isso, sabe? Que a gente vai sofrendo na vida, então a gente tem, sei lá, uma experiência no amor que não é legal, a gente sofre, e aí a gente vai se fechando. E aí chega nos 30 anos, a gente já sofreu tanto que a gente já não tem mais nada pra dar. E a dor, ela vai estar ali, sabe? Ela faz parte. Mas você deixar de sentir pra não sentir dor não faz o menor sentido. Porque é por isso que a gente tá vivo, né? É pra gente sentir. Sentir tanto a parte boa quanto a parte ruim, né? O amor, a dor. A dor, ela só vem porque foi muito bom. E é muito difícil a gente sofrer assim, né? Mas esse sofrimento, ele é passageiro e ele por conta de uma coisa que marcou. Então fala muito sobre isso, né? Às vezes a gente tem uma história ali que vai marcar a gente pra sempre. E como que uma pessoa pode transformar a nossa vida, uma relação, mesmo que passageira, pode transformar a nossa vida. O impacto desse sentimento, né, ao longo da nossa vida inteira. E ele escreve de uma forma tão poética, tão bonita, que às vezes eu tava lendo e eu falava assim, caraca, ele consegue colocar em palavras o que eu nunca imaginei que eu tivesse já sentido na minha vida. E foi o primeiro livro também que eu marquei com marca-texto. E, gente, é um caminho sem volta. Meu livro tá todo marcado e volta e meia eu pego
eu abro em alguma página aleatória que eu marquei e eu leio. E eu sei que vai ser um livro que, claramente, ele não só foi o melhor livro de 2023, quanto ele virou um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ali, ele tá bem no pódio mesmo, junto com Daisy Jones e The Six, Corte de Espinhos e Rosas, que são livros, Sorrisos Quebrados, que são livros que tem todo o meu coração. E realmente ele tá no pódio ali dos top 3 livros da minha vida, porque esse livro mudou a minha vida. E eu queria que todo mundo lesse esse livro, ou pelo menos visse o filme, sabe? Ele é muito poético, ele é muito profundo, e em nenhum momento, apesar de ser, né, um romance ali LGBTQIA+, porque é entre, né, o Oliver e o Hélio, apesar do Hélio também ficar com meninas, é muito sobre a relação entre dois seres humanos, sabe? Em nenhum momento você fica, são dois homens, cara, não importa. São ali dois seres humanos sentindo, e é tão visceral, e é tão potente, e é tão... E o livro também, ele é muito sobre isso, né? Sobre a naturalidade da sexualidade. No filme também mostra muito isso, esse lado do Hélio, né? Se descobrindo da sexualidade, o que deve ser normal, né? Para as pessoas se descobrindo. Então ele trata muito com naturalidade o tema do sexo, que deveria, né, ser, né, enfim, por todo mundo de uma maneira muito normal, né? Infelizmente ainda não é. Mas é isso, né? Mas é isso, gente. Esse livro aqui, ó, ganhou um espacinho no meu coração pra sempre. É isso, gente. Esses foram os melhores livros que eu li em 2023. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu curtir, se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo com os seus amigos que leram alguns desses livros ou que estão precisando de dicas aí, né, para esse novo ano de 2024. Beijos, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!